Gênesis capítulo 38. Aqui, depois do capítulo 37, nós vamos dar início, como eu falei, ao estudo, à leitura sobre José, um personagem muito conhecido. Porém, aqui no capítulo 38, abre um parêntese para uma história à parte, certo? Que é a história de Judá e Tamar. Judá, filho de Jacó com Lia, né? Jacó teve filhos com as servas, né, também de suas esposas, como eu falei para vocês. E Judá aqui é filho de Jacó com Lia, certo? E aqui a passagem vai dizer que Judá, ele em certo momento deixa seus irmãos, né, no acampamento, e ele passa a viver em uma casa de um homem de Adulão, chamado Ira. E ali Judá, ele vai casar, certo? Ele vai engravidar essa mulher e vai dar à luz, e ele vai ter um filho chamado Tornou a engravidar, teve um filho, deu o nome Onã. E quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Ou seja, aqui é a história de Judá, que teve 3 filhos com uma mulher. E Judá escolheu Tamar para casar-se com seu filho mais velho, certo? Então, Judá aqui escolhe Tamar, que é a sua nora, para casar com seu filho. Só que o Senhor, ele reprovou a conduta perversa do filho de Judá, do mais velho. A Bíblia não vai dizer porquê, mas de alguma maneira não agradou o Senhor e o Senhor tirou a vida deste filho de Judá. E aí o que acontece com a viúva, com Tamar? Então Judá, ele vai dar Tamar em casamento ao seu segundo filho, a Onã. Casa-se com a mulher de seu irmão, versículo 8, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Por quê? Porque o filho mais velho, quando casado com Tamar, antes de morrer, ela não engravidou, ou seja, ele não deixou filhos. E naquela época, a questão de descendência, de deixar descendentes, era muito importante. Morrer sem ter deixado um filho, uma semente, era algo assim, porque como se eles fossem morrer no tempo, né? Não iam deixar seguimento. Então ele disse, olha, dá, porque como você tem o mesmo sangue que seu irmão, em outras palavras, vai ser como se fosse dele. Mas, versículo 9 vai dizer que Onã sabia que a descendência não seria sua, não era dele. Ele ia engravidar, mas o descendente seria como se fosse do irmão que já morreu. Então ele disse que ele não queria, porque ele também queria a descendência dele. E toda vez que ele se deitava com a mulher, porque o seu pai mandou casar, o que ele fazia? Ele derramava, né, o seu sêmen no chão, ou seja, ele não deixava com que o sêmen caísse dentro do útero da Tamar para ela engravidar, né? Ou seja, ele sempre deixava o sêmen fora. O Senhor reprovou isso. E o que aconteceu? Ele também tirou a vida do segundo. Então, Tamar volta a ficar viúva mais uma vez. Então, o que Judá vai dizer à sua nora? Olha, more como viúva na casa de seu pai. Mandou ela de volta para a casa do pai. Até que o meu filho, o terceiro filho, cresça, porque ele ainda é muito novo para casar. Certo? E aí, quando ele tiver idade, eu mando te buscar para tomar também você como mulher e dar descendência à minha família. E ela vai dizer assim, ele também morrerá como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Ou seja, desculpem, Judá ele fez isso com o terceiro, dizendo que era muito novo, mas era uma desculpa, né? Versículo 11 vai dizer assim, porque ele disse isso porque ele tinha medo de dar o seu terceiro filho a Tamar e ele também morrer, porque ele achava que talvez o problema era Tamar, que todo homem que casasse com Tamar morria, mas mal sabia ele que era as condutas dos filhos que não agradavam. Então, tempos depois, vai morrer a mulher de Judá, e passou o luto, e Judá foi ver, né, os tosqueadores do seu rebanho numa viagem, e foi dito a Tamar, olha, o seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear as suas ovelhas. Por quê? Porque até então ela não tinha sido chamada de volta para a casa do sogro ou filho para casar, então ela estava ali como uma viúva. Não podia casar com outra pessoa, porque ela estava prometida ao terceiro filho. Esse terceiro filho, esse casamento nunca acontecia. Então, aqui, Tamar ela vai tomar uma providência, né, para poder gerar. Então, ela vai saber que seu sogro está a caminho, ela vai trocar suas roupas, vai se vestir, vai tirar suas roupas de viúva, vai se vestir de prostituta, se disfarçar, e vai ficar em um caminho ali que era propício a ter prostitutas no caminho.
E ela fez isso por quê? Porque, embora o Selá, o terceiro filho de Judá, tivesse crescido, ela não tinha sido dada em casamento a ele. Ou seja, ela esperou o tempo, mas não aconteceu. Então, quando ela viu seu sogro, quando o Judá viu a sua nora disfarçada de prostituta, ele achou que fosse uma prostituta. O que ele fez? Ele se deitou com ela à beira do caminho, não sabendo que era sua nora, certo? Então, ali ele se dirigiu a ela e tudo. Quando ele foi pagar, ela vai dizer assim: o que você me dará para se deitar comigo? Antes de se deitar com ela. Aí ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você deixará alguma coisa por garantia até que mande? E ele disse: que garantia eu devo lhe dar? Ela vai dizer: eu quero o selo com o seu cordão, o cajado que você tem na mão. E ele vai entregar isso à prostituta, né? A sua nora. E Tamar, naquele momento, naquela relação, ela vai engravidar do seu sogro. Depois, Judá, ele vai cumprir com a sua palavra. Ele vai mandar o pagamento do cabritinho para ela, só que ele vai mandar por outra pessoa. E quando a pessoa chega lá para entregar e pegar as coisas que foi de penhor, ele vai dizer: não tinha nenhuma prostituta lá, né? Ele vai dizer: não encontrei. E além disso, as pessoas falaram lá que não havia prostituta naquele momento, não existia. Então ele disse: fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Ou seja, ele disse: problema resolvido, eu fiz minha parte. Se ela não chegou, se ela não recebeu, então ela fica com o que ela tem, porque para ele não era algo de tão valioso, certo? Só que Tamar, naquele momento ela engravidou, e a barriga de Tamar vai começar a crescer, e Tamar não estava casada, Tamar era viúva, Tamar era prometida ao terceiro filho, então aquilo ali era pecado, aquilo ali era contra, né, tudo que havia de certo. Então, cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida. Prostituiu-se por quê? Porque como ela havia tido relações com outra pessoa, então era prostituição. E disse Judá: tragam ela para fora e queimem-a viva. Né? Por quê? Porque ela estava prometida. Ela não podia casar, ela não podia ter relações, ela não podia fazer nada fora isso. Então, quando ela estava sendo levada para fora, porque assim, não se matava, não fazia algo dentro dos portões da cidade, ela levava para fora. E aí, quando estava acontecendo isso, ela vai dizer assim: eu estou grávida do dono destas coisas aqui. E mostrou aqueles penhores que ela pegou do seu sogro no dia do ato. E aí, ela vai dizer: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. E Judá vai reconhecer na hora. E ele disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Ou seja, naquele momento que ela mostrou, ele entendeu, reconheceu, lembrou e reconheceu o plano dela. Ela fez tudo isso porque ela queria também engravidar, ela também queria frutificar, e eu errei. Se eu não tivesse errado, se eu tivesse dado meu filho a ela, agora ela não estaria fazendo isso. E aí, quando chegou a época de dar luz, ou seja, ela não foi morta, quando chegou a luz, o momento de dar luz aos filhos do seu próprio sogro, ela tinha gêmeos em seu ventre, né? E enquanto ela dava luz, vai se repetir aquela mesma história também dos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Agora também acontece aqui que ela era grávida de gêmeos e os dois lutaram ali na barriga, um queria sair na frente do outro, né? E quando um estava ali com a mão para fora, já pronto para sair, a parteira vai colocar um sinalzinho vermelho ali para entender que aquele realmente é o mais velho, certo? Só que na hora acontece que outro consegue sair primeiro, o outro consegue sair primeiro. Então, naquele que ela amarrou o cordão vermelho no pulso, ela vai dar o nome de Zerá, certo? E o que conseguiu sair primeiro, porque achou uma brecha, o nome de Pérez. Então, amadas, essa é a história de Judá e de Tamar. Ah, Jéssica, Tamar, ela agiu certo, errando, mentindo, enganando o sogro, se prostituindo, disfarçando de prostituta. Não foi certo. Isso também desagradou o Senhor, certo? Mas ali os dois erraram. Tanto Judá, que não cumpriu com a sua palavra, como Tamar, que enganou o sogro, certo? Então, assim, nenhum dos dois estavam certo. Que fique claro. E é isso, mulheres, que Deus abençoe.